Olá, boa tarde. Cá estamos com mais uma edição deste Temas e Temas. E nós teimamos num assunto que provavelmente não é muito do seu interesse. Ou talvez seja. Eu sei que a sua resposta vai ser, mas em tempo de crise temos outras preocupações. É verdade. Mas deixa-me só fazer-lhe esta pergunta. Já comprou alguma tela de um pintor português? Ou mesmo uma escultura de um pintor português? Vai pensar nisso? Perguntará, mas quem é que eu devo comprar? Pois bem, na segunda parte do nosso programa vai ter aqui algumas respostas e propostas também. Vamos pensar em decorar a sua casa com obras de arte que irão permanecer para lá da crise e melhores dias virão para que você dê por bem empregado o investimento nos artistas portugueses. Entretanto, uma pergunta mais acessível. Às vezes não muito, diga-se de passagem, mas, já agora, o que é que tem lido de autores portugueses? Nada? Não, não acredito. Tem lido. Sim, senhor. Pois é você que faz os best-sellers, é você que impulsiona as editoras a editarem cada vez mais. Em Portugal, muito se tem editado. Há quase mais edições do que autores. Mas já saberemos. Entretanto, deixem-me apresentar-vos aqui 3 editores convidados para virem ao nosso programa. 3 editoras bem diferentes entre si. A Quetzal, que é uma inovadora na edição portuguesa, que está aqui representada pela senhora Dona Guilhermina Gomes. Maria da Piedade Ferreira. Perdão, Maria da Piedade Ferreira, exatamente. Maria da Piedade Ferreira. A Quetzal, inovadora porquê? Talvez mais no aspecto gráfico do que propriamente nos autores escolhidos, embora tenhamos também uma linha de livro de arte que eu considero essa sim talvez mais inovadora. Na literatura publicamos romance, poesia, ensaio. Não há nada de muito original naquilo que publicamos. A linha gráfica talvez tenha sido inovadora porque é muito cuidada e temos feito uma certa força em que se distinga na quantidade de livros. Nova linguagem gráfica, é isso? Exatamente, e um certo cuidado na impressão das coisas, no papel utilizado, enfim, dentro das possibilidades do mercado. Entretanto, o ciclo dos leitores tem-se imposto também no mercado português por ser sui generis, de facto, pelo menos com sucesso entre nós, e tem trabalhado com outras editoras. Ao fim e ao cabo, trabalha com todos os escritores, tem uma outra amplitude, não é verdade? Dona Guilhermina Gomes. Pelo menos tentamos que assim seja. Ao longo destes 20 anos de atividade, a nossa prática é, para além das edições especiais que temos, é também trabalhar com os editores portugueses, fazendo coedições, portanto, trabalhando os livros ao mesmo tempo que os livros são trabalhados no editor para a livraria, e nós divulgamos através do canal de vendas que é o Clube de Livro. Diria que é o porta a porta do livro? Porque os livros são realmente entregues em casa dos sócios. Exatamente. E a revista pela qual as pessoas escolhem. É o escritor também que entra pela porta dentro? É isso, é uma livraria diferente. Pois, um processo que parece que resultou. É verdade que sim. Mas olha, seguindo ainda as linhas tradicionais, enfim, com alguns modernismos, de maneira a captar público, aí está a Bertrand, com o seu Dr. João Carlos Alvim, que, de facto, representa uma editora clássica entre nós e de grande sucesso ao longo dos tempos das mais antigas. É verdade que sim. E mantém as mesmas linhas? Suponho mesmo que é a mais antiga editora portuguesa, que tem neste momento para cima de 250 anos de existência. A Bertrand está neste momento numa fase de grande reformulação dos seus programas. Modernização da linguagem na comunicação com o público. Modernização das suas formas de comunicação com o público, modernização da sua programação editorial propriamente dita e também da sua imagem gráfica. Bom, vamos agora a outro assunto que é muito importante para nós. Não haverá um excesso de oferta neste momento para inferior procura? É a sensação que nós temos. Pergunto aos senhores, aos 3, não acha? A tendência foi para haver até há muito pouco tempo. Este ano de 93 eu creio que já houve uma maior contenção. E procuraram mais a qualidade? Não, a questão não era a qualidade, a questão era a quantidade. Porque houve muitas coisas boas que se publicaram, mas toda a gente está de acordo que foi em excesso. Em excesso relativamente ao mercado que temos, que é um mercado pequeno, é uma língua não exportável, ou pelo menos não é exportável para os sítios onde poderia ser. Os países da África estão em guerra, o Brasil tem as suas próprias edições e a sua própria força, daí que é uma língua não exportável.
Para esse mercado, a oferta era excessiva, foi uma oferta excessiva porque houve um boom editorial nos anos 80 e uma recessão nos anos 90. Só que as editoras têm também alguma dificuldade em adaptar a sua produção subitamente a uma menor capacidade do mercado em absorver livros, não é? Mas houve em 93 nitidamente uma maior contenção. Seria uma altura para repensar em todos os processos, para aumentar o número de leitores. Sim, e com menos livros, porque o problema neste momento é que se vendem cada vez menos exemplares de cada vez mais títulos. E mais caros, diga-se passagem. Mais caros porque as tiragens diminuem e logo os então custos não se diluem. Não seria melhor pensar em vender mais e baixar o preço? Seria, de facto? Seria se adivinhássemos realmente sempre quais são os livros que vão vender muito, mas isso... Aí vos compete a vós descobrirem isso e a nós comprar o mais possível, estamos desejosos de ler. Estão ali muitas pessoas a ouvirem a nossa conversa. Bom, Maria da Piedade, diga-nos o que é que nos propõe. Atenção, a Quetzal vai propor aqui alguns livros aos telespectadores para lerem quanto antes. O que é que nos propõe? Olha, um livro muito interessante e que eu considero para um público muito vasto é o livro da Maria Filomena Mónica, que se chama Visitas ao Poder. Ela veste a pele do cidadão anónimo e confronta-se com vários poderes, digamos. Os tribunais, o Parlamento, as autarquias, a Igreja Católica e o poder do Estado. Portanto, ela faz um percurso que o cidadão normal faria. Não é uma análise política. Por exemplo, o cidadão comum precisa de fazer obras em casa e precisa de uma licença. E ela percorre o calvário do cidadão comum até obter a licença. Ou tem um julgamento no tribunal e ela percorre portanto, todos os trâmites até ao julgamento, portanto, sem qualquer prerrogativa, sem ser uma pessoa importante, é um cidadão comum. Muito bem. O livro é muito interessante. Um livro, cá está o livrinho com 177 páginas. Já agora diga-me. Se chama Visitas ao Poder. Já agora diga-me o preço. 1.800 escudos, 177. E foi um enorme sucesso. Outro livro, tem mais algum livro para propor aos nossos telespectadores? Eu creio que sim. O Vasco Polivalente, embora seja um tema mais restrito, o autor é obviamente muito conhecido. O tema é as guerras liberais da segunda metade do século XIX em Portugal e é um tema de história. Um tema tradicional, embora escrito com, a vivacidade e a competência do Vasco Polivalente e a inteligência. Os livros não se medem aos palmos, mas estão aqui 235 páginas. Quero perguntar-lhe por que razão é que, aliás, não tenho muitas dúvidas, é que estes livros obtiveram sucesso. O nome dos seus autores? O nome dos autores conta. A Maria Filomena Mónica, enfim, dos semanários, dos jornais semanais. Qualquer deles dos semanários, e o Vasco Polivalente, todos os meios de comunicação. São dois nomes muito conhecidos, mas os livros em si são bons. Digamos que o nome dos autores ajuda à divulgação. Queria ainda falar de um livro que não está publicado e que não posso mostrar, que vai sair para o mês que vem. É um romance novo do Vasco Graça Moura, que tem um título assaz curioso, chama-se A Partida de Sofonisba às 6h10 da manhã. A partida do? De Sofonisba às 6h12 da manhã, mais precisamente, e que é um romance que eu poderia talvez definir em 4 adjetivos. É truculento, é sensível, é culto e é divertido. Tem estas quatro... Muito crítico, Vasco Graça Moura. Bastante. Muito truculento. Muito acutilante. Vamos lá ver, as marteladas do Vasco Graça Moura. Entretanto, vamos passar ali para o ciclo dos leitores. O que é que nos propõe? As 3 propostas que trago são as 3 últimas apostas do Círculo. Relativamente à história de Portugal, embora a obra tenha sido começada a publicar no início do ano, neste momento acabou de sair o 5º volume dedicado ao liberalismo. É um volume coordenado pelo professor Reis Trugal e pelo professor João Lourenço Roque, da Universidade de Coimbra, e é, digamos que, o volume que neste momento se encontra disponível, é a novidade. Trouxe também, para além da história de Portugal, uma aposta relativamente a Fátima. É um livro diferente sobre Fátima, tenta ser... ou é o contar da história de Fátima através de um repositório de documentos do santuário e pela pena do padre Manuel Vilas Boas. As fotografias são do Jorge de Barros e depois há 2 outras figuras que são muito importantes no livro, porque uma das figuras é de facto a pessoa que tem mantido o arquivo do Santuário de Fátima, o Sr. Francisco Oliveira, e o Dr. Vítor Frazão,
que o tem ajudado nisso. Portanto, digamos que há toda uma documentação inédita sobre Fátima na obra. Não tem particularmente, não é um posicionamento, é, digamos, que o contar a história como é. Bom, aqui temos, portanto, enfim, uma referência histórica, a história de Portugal, sim. Vitorino Matoso, e temos também Matoso. O José Matoso e Fátima, os lugares de profecia. Portanto, religião e história como motivações para as próximas leituras. Sr. Doutor, o que é que temos, o que é que a Bertrand nos traz? Bem, as 3 propostas da Bertrand são o mais recente romance de Virgílio Ferreira, um romance intitulado Na Tua Face, e que, mais uma vez, renova, como dizia ainda há poucos dias um crítico muito conhecido, Eduardo Prado Coelho, renova o milagre a que Virgílio Ferreira nos foi habituando em todos os seus trabalhos. É um livro sobre a estética da amputação, sobre o drama do mundo moderno sujeito à fealdade e como é que... A fealdade do mundo em termos... A fealdade das pessoas e a fealdade do mundo. Em termos metafóricos, não do ponto de vista físico. Exatamente, mas também do ponto de vista físico. Curiosamente, eu chamo a atenção para um dos nossos próximos programas que exatamente irá observar essa questão através de intervenção de psicólogos e especialistas em operações que alteram a fisionomia das pessoas. Iremos perguntar às pessoas se gostam de si próprios e os reflexos dessas alterações do ponto de vista físico e psicológico. Essa questão é central nesse livro, efetivamente. É sobre essa matéria. Central. A segunda proposta é uma fotobiografia sobre a obra e a vida de Virgílio Ferreira. Virgílio Ferreira atingiu este ano os 50 anos da sua vida como autor, e a Bertrand não quis deixar, enquanto editor da obra completa de Virgílio Ferreira, não quis deixar de o celebrar de uma forma muito especial. Eu diria que é a conta corrente do Virgílio Ferreira em termos fotográficos. É verdade que sim, é o acompanhar da vida inteira dele, com muitas fotos que não eram de todo conhecidas, muito criteriosamente comentadas a partir, em muitos casos, de textos do próprio Virgílio Ferreira. E, finalmente, há uma terceira proposta, que é a de um primeiro romance de Miguel Viqueira, Concerto para Violoncelo. É um livro extremamente curioso, de leitura bem mais leve e bem mais acessível, sobre 2 portugueses que suspeitam em determinado momento que Mozart teria sido não uma pessoa normal, mas um extraterrestre. Mozart, um extraterrestre. Decidem, de facto, partir à confirmação dessa hipótese. Muito bem. Olhe, eu proponho que voltemos dentro em breve a falar. Entretanto, sugiro aqui um momento musical. O ler é fundamental para preencher novos espaços, abrir novos horizontes, ver novas paisagens. No entanto, isso não é possível a toda a gente, sobretudo para quem vive na cidade. Quem vive na cidade, com o stress, vê-se bloqueado e, quiçá, a leitura, nem sequer a leitura, passa a ser interessante e esse veículo de fuga e de ascensão à imaginação que cada um de nós tem e terá necessidade de usar. Assim, façamos como o nosso amigo José Cid. Foge da cidade, arranja um barquinho, que é o seu barquinho, e vai por aí fora. Vamos com ele neste momento musical aqui do nosso programa. Ouvi dizer não justifica a mudança. Fugir daqui é perder a esperança. E que não vale a pena deixar a quem nos ama. Mas eu sei bem que navegar é preciso. Além do mais deve haver paraíso. Deito as velas ao vento, vejo lenços no cais. Sozinho a navegar, tudo é tão lindo, o silêncio e o mar. Meu companheiro, minha cumplicidade, já vamos longe, de costas para a cidade. Navego ao largo, tenho mais horizonte,
ilhas desertas, novos mundos de fronte. Esta aventura que não sei controlar, levo a ternura que eu tenho para dar. E levo a minha guitarra e vou escrevendo canções. E levo a minha guitarra e vou escrevendo canções. Ouvi dizer não justifica a mudança, fugir daqui é perder a esperança, e que não vale a pena deixar quem nos ama. Mas eu sei bem que navegar é preciso, além do mais deve haver paraíso. Deito as velas ao vento, vejo lenços no cais. Que ninguém tente parar meu navegar, de vez em quando é preciso mudar. Descubro terras com que nunca sonhei, gente tão gira que nunca imaginei. O meu barquinho sozinho a navegar, tudo é tão lindo, o silêncio e o mar. Meu companheiro, minha cumplicidade, já vamos longe, de costas para a cidade. E levo a minha guitarra e vou escrevendo canções. E levo a minha guitarra e vou escrevendo canções. Ouvi dizer não justifica a mudança, fugir daqui é perder a esperança, e que não vale a pena deixar quem nos ama. Mas eu sei bem que navegar é preciso, além do mais deve haver paraíso. Deito as velas ao vento, vejo lenços no cais. Ouvi dizer não justifica a mudança, fugir daqui é perder a esperança, e que não vale a pena deixar a quem nos ama. Mas eu sei bem que navegar é preciso, além do mais deve haver paraíso. Deito as velas ao vento, vejo lenços no cais. Ouvi dizer não justifica a mudança, fugir daqui é perder a esperança, e que não vale a pena deixar quem nos ama. Mas eu sei bem que navegar é preciso, além do mais deve haver paraíso. Deito as velas ao vento, vejo lenços no cais. A mudança, fugir daqui é perder a esperança, e que não vale a pena deixar quem nos ama. Mas eu sei bem que navegar... Obrigado, José Cid, até já voltaremos aí. Entretanto, quero perguntar aos senhores editores, o que é preciso para ser um escritor de sucesso? É um escritor de sucesso, não sei dizer o que é. O que é preciso para si, o que é um escritor de sucesso para já? É vender muito ou escrever bem? Em relação de sucesso, a palavra sucesso quer dizer, em termos de escrita, vender bem? Eu acho que sim. A qualidade é outra coisa. É outra coisa que não tem nada a ver com o sucesso. Pode ser coincidente. E é ótimo quando isso acontece. Mas não, o escritor de sucesso não é forçosamente o escritor de qualidade. Dona Guilhermina, eu pergunto-lhe, qual o escritor que gostaria de ter na sua editora? Eu sei que a sua editora tem possibilidade de editar com todos, mas ter só para si. É difícil dizer. É difícil dizer porque, de facto,
na perspectiva em que eu trabalho, o poder de facto trabalhar com todos os autores fica mais fácil realmente. Por outro lado... Mas se tivesse que selecionar 3, como é que faria? É que os 3 estão realmente publicados pelo Círculo, portanto... Está em todos. É verdade, nesse aspecto nós podemos de facto apresentar. Mas se alguém lhe roubasse algum deles, qual é que não queria? Também não é fácil roubar, porque de facto não há um outro clube de livro. Portanto, havendo só um clube de livro que trabalha com os editores portugueses da maneira como este trabalha, portanto, então, de facto, há uma tranquilidade. Se não tirassem é? o Fernando Pessoa, por exemplo? O Fernando Pessoa já foi publicado por nós, a poesia completa, e foi também publicado na altura a prosa que estava disponível, porque entretanto da arca do Fernando Pessoa vão sempre saindo novas coisas. Aliás, há muito pouco tempo publicámos um trabalho da professora doutora Teresa Rita Lopes sobre a obra de Pessoa, Álvaro de Campos. E até o Pessoa, portanto, está a ver que relativamente ao Círculo de Leitores, os autores, desde que os editores, e isso tem sido de facto um trabalho ótimo com todos eles, desde que os editores nos deem essa possibilidade, nós de facto trabalhamos com todos os autores portugueses. A Bertrand publicou muitos Fernandes Pessoas. A Bertrand tem publicado, ao longo de todo este tempo, tem publicado muitos dos mais importantes autores portugueses e desejará continuar a fazê-lo no próximo futuro. Nós temos uma cadeira reservada que eu gostaria que mais momento, menos momento, fosse para alguém, para um desses escritores. Entretanto, eu quero dizer aos telespectadores que o nosso programa Temas e Teimas, o TT, também fez o seu top. Foi por aí, perguntou nas livrarias e, de uma maneira coincidente, alguns dos livros que aqui estão pertencem exatamente a editoras aqui presentes. E fomos saber quais são os livros mais vendidos, pelo menos em Lisboa. E, assim, selecionámos 4 livros. Temos aqui Na Tua Face, de Virgílio Ferreira da Bertrand, que já nos referimos há momento. Na Tua Face, de Virgílio Ferreira, é o último livro, ou melhor, a última viagem que o autor nos deu a conhecer do seu mundo interior, as suas interrogações, as suas memórias, as suas paixões. Também se está a vender consideravelmente bem a fotobiografia de Virgílio Ferreira. Finalmente, uma obra que já fazia falta no mercado português. Enfim, a história e a vida fotográfica desse grande escritor português contemporâneo. Também de grande sucesso, do ponto de vista literário, temos do Ciclo de Leitores o 5º volume da História de Portugal, de José Matoso. José Matoso, um historiador de reconhecidos méritos, de profundo trabalho, proporciona-nos mais um livro sobre a história de Portugal. Aponta para uma nova leitura da época, inovadora e atraente, é também um caso de sucesso no mercado de edição, sendo talvez a história de Portugal mais vendida até hoje. E um último livro que está obtendo sucesso é Os Devoristas, de Vasco Polido Valente. Vasco Polido Valente, um nome muito discutido, polémico, que a Quetzal nos traz, chega no seu último livro, Os Devoristas, sobre a Revolução Liberal de 1934 a 1936. Pronto. Agora, o telespectador compete a si escolher aquilo que mais lhe agrada. Quem está ali? Mas, quem se trata? Mas o que é isto? O Sr. Fernando António Nogueira Pessoa, por favor, diga-nos o que é que o traz por cá. Leia. Louco! Sim, louco! Porque quis grandeza qual a sorte não dá. Não coube em mim minha certeza. Por isso, onde o areal está, ficou o meu ser que houve, não o que há. A minha loucura, outros que me a tomem com o que nela ia. Sem a loucura, o que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Mas, Sr. Fernando António Nogueira Pessoa, diga-nos o que é que o traz de facto aqui? Porquê veio cá? Faça o favor. Boa tarde.
Devo confessar-lhe que tenho andado muitíssimo preocupado. Preocupado? E porquê preocupado? Obviamente com Portugal, pois que o destino de Portugal foi sempre a primeira das minhas preocupações. E é a minha profunda convicção de que Portugal, nesta nova relação que estabeleceu com a Europa, se encontra numa situação de extremo perigo. Sendo assim, e depois de muito refletir sobre o assunto, concluí que a hora chegou de juntar a minha voz à daqueles portugueses que tentam alertar a nação para esse perigo mortal, pois que ameaça a essência do seu próprio ser. Sr. Fernando Pessoa, diga-me lá, que perigo mortal é esse, afinal? Bem vê, para uma nação, como para cada indivíduo que a constitui, não há bem mais precioso do que a sua própria alma. E não consigo imaginar nada de mais grave para a integridade de uma nação ou de um indivíduo do que a perda da sua alma. Bom, Espere. estou entendendo. É imperativo, pois, que nós, portugueses, respondamos com a máxima honestidade possível à seguinte pergunta, de importância crucial. Não estaremos nós, relativamente à Europa, a vender, sim, literalmente a vender a nossa alma? Se a resposta for afirmativa, o futuro da raça portuguesa está realmente em grande perigo. Então diga-me, qual calcula que venha a ser o futuro dessa raça portuguesa? O Quinto Império. O futuro de Portugal, que não calculo, mas sei, está escrito já nas trovas do Bandarra e também nas quadras do Nostradamus. Esse futuro é sermos tudo. Quem que seja português pode viver a estreiteza de uma só personalidade, de uma só nação, de uma só fé? Que português verdadeiro pode, por exemplo, viver a estreiteza estéril do catolicismo, quando fora dele há que viver todos os protestantismos, todos os credos orientais, todos os paganismos mortos e vivos, fundindo-os portuguesmente no paganismo superior. Não queiramos que fora de nós fique um único Deus. Absorvamos os deuses todos. Conquistamos já o mar. Resta que conquistemos o céu, deixando a terra para os outros. Os eternamente outros. Os outros de nascença. Os europeus, que não são europeus porque não são portugueses. Ser tudo de todas as maneiras, porque a verdade não pode estar em faltar ainda alguma coisa. Criamos assim o paganismo superior, o politeísmo supremo. Na eterna mentira de todos os deuses, Sr. Pereira de Sousa, só os deuses todos são verdade. Bem me parece, bem me parece. Bom, e se me permite, vou andando, depois não quero roubar-lhe mais do seu. Olha, estou em descrição, onde é que vai agora? Sabe, acho que vou aproveitar para matar saudades desta incomparável Lisboa. Não imagina as saudades que eu sinto, por exemplo, do cheiro a maresia ali para os lados do Caixo Dré. Então até sempre, Fernando Pessoa. Até sempre. A palavra escrita e dita de Fernando Pessoa, numa breve passagem pelo Temas e Teimas. Uma visita aqui aos nossos editores, a quem agradeço a presença. Até uma próxima oportunidade. Voltaremos no próximo Letras e Artes a fazer a conta corrente. Isto, parafraseando o Virgílio Ferreira, fazer a conta corrente do que vai pela literatura, aquilo que os nossos telespectadores poderão ler e quanto antes. Muito obrigado.
E telespectador, dentro de instantes, voltaremos desta vez com pintura e escultura e crítica de arte. Aquilo que você pode comprar, ter lá em casa, guardar e apreciar muito. Autores portugueses. Até já. Bom, se encontrarem por aí o Fernando Pessoa, avisem o Carlos Cruz, que ainda vai ao programa dele. Entretanto, telespectadores, estamos na segunda parte do nosso programa de hoje e vamos falar de pintura, escultura, crítica e sei lá que mais. Vamos dar-lhe alguns tópicos para poderem comprar quadros, ou pelo menos passarem a conhecer os pintores e escultores portugueses. Vou apresentar-vos imediatamente Romeu Costa, um escultor, professor do Liceu em Colares e Pero Pinheiro. Não exatamente, em Sintra e Pero Pinheiro. Sintra e Pero Pinheiro, mas mora em Colares. Eu sei, porque é uma região, uma zona bucólica, onde o senhor martela as suas pedras com alguma insistência e quebra com o seu martelo o silêncio daquela paisagem, é verdade? Também não é bem exato. Não desafio martelo muito. Em Pero Pinheiro, porque aí, sim, posso fazer pó, enfim. Vai martelar para Pero Pinheiro e vai se inspirar em Colares. Exato, Uma zona altamente inspiradora. Onde é que se inspirará o nosso pintor António Sainz? Olha, de certeza que não é na televisão. A inspiração... Não, desculpe, não é na televisão, mas é a televisão que lhe dá dinheiro para comprar as tintas. Isto a propósito, porque ele é funcionário da RTP, nosso prezado colega de há muito tempo. Olha, Luís, a inspiração pode ser momentânea, pode ser trabalhada, pode ser inspirada. Não vem nunca quando a gente quer ou vem? Não vem quando a gente quer. Porque muitas vezes eu vou para a tela e aquilo que eu quero transmitir na tela, o que pretendo transmitir, é alterado por outros estados. Por isso é um estado interior. Outras situações. Vem de dentro para fora. Alexandre Melo, já conhecia estes dois artistas portugueses? Não, devo confessar que não. Alguns conhecia de nome, mas não... Conhecia de nome, mas não pessoalmente? Não pessoalmente, nem estou muito dentro do trabalho que fazem. Mas está interessado em conhecer, é evidente. À partida, estou sempre interessado em conhecer mais artistas e conhecer melhor o trabalho dos artistas. O Alexandre Melo é professor na Universidade de Sociologia da Cultura. Está preocupado com a cultura em Portugal? Eu penso que em relação a problemas, em relação a questões como a cultura, não é tão importante estar preocupado como é importante ter opiniões construtivas e ter vontade de contribuir para que haja avanços, para que a situação melhore. Penso que em Portugal começa a haver algumas condições para que a criação cultural se desenvolva, seja mais divulgada, mais difundida e que todos os artistas e as pessoas ligadas à criação cultural devem contribuir para isso. Acha que vai surgir esse momento? Não sei, eu penso que se houver um maior empenhamento institucional, sobretudo se os responsáveis institucionais tomarem consciência de que para trabalhar a sério em cultura é preciso planificar, programar, ter orçamentos e prazos decididos com a antecedência devida, que é possível, porque em termos de criadores, de artistas, de autores, há uma matéria-prima que permite perfeitamente fazer um bom trabalho. Diria que a percentagem de talento em Portugal, relativamente a outros países, é igual ou é inferior? Eu digo talento por metro quadrado. É impossível medir o talento em termos tão rigorosos do ponto de vista matemático, mas há, evidentemente, em Portugal, artistas e autores, como nos outros países, o que talvez não haja, se compararmos com países da Europa, com outros países da Europa, é o mesmo trabalho de apoio e de divulgação em termos institucionais. E não é tanto, por vezes, que não haja acontecimentos, que não se façam coisas, o que eu penso é que muitas vezes elas não são feitas com a planificação, a programação, o tempo que deviam ter para realmente serem tão eficazes quanto possível. O amadurecimento e o cuidado. O Miguel Ieco é um homem vulgar, um homem multifacetado, que já vimos há momentos, numa breve passagem, algo parecida com o Fernando Pessoa. Miguel Ieco é pintor, faz teatro e faz aquilo que se chama vulgarmente performance. O que é isso? Bom, performance é muito variável, não é? Mas digamos que no meu caso são espetáculos de teatro simplesmente, normalmente executos em lugares que não são teatrais, isto é, não é em teatros. Portanto, o caso dessa performance que se refere foi no Jardim da Amadora, na inauguração da Bienal de Escultura, portanto, ou então na rua, fiz uma em março que foi na Rua Augusta.
fiz uma performance. Já iremos à Amadora a uma dessas suas performances. Entretanto, quero mostrar aos telespectadores o que o liga à arte do ponto de vista plástico, neste caso, à pintura. A sua pintura, a sua forma de pintar. Sim. Como é que a define? Quer dizer, eu comecei por ser pintor, não é? E a certa altura, eu vivia em Paris nessa altura, a certa altura senti uma necessidade muito grande de ter outra atividade, uma atividade mais virada para o exterior, porque a pintura é interior, não é connosco sozinhos. E senti uma grande necessidade de sair para o exterior. E comecei a fazer esse tipo de trabalho teatral, não é? Que implica o corpo. Quanto à pintura, pronto, eu vou prosseguindo a minha pesquisa, às vezes com mais tempo, outras vezes estou mais nas performances. E essa ligação à pessoa? A ligação à pessoa vem de muitas circunstâncias que se juntaram. Digamos que nessa altura, como eu estava dizendo, em Paris eu fazia um teatro muito simbolista, digamos assim, e a certa altura eu percebi-me que a matéria do Pessoa, que tem muitas potencialidades dramáticas, na minha opinião, se adequava bastante ao tipo de teatro que eu tentava fazer. Daí a performance que fez na Amadora. Sim, essa já foi a mais recente. Foi a última, também alusiva ao Fernando Pessoa. Sim, o tema é o Fernando Pessoa. O tema geral é o Fernando Pessoa. Portanto, eu abordo alguns dos aspectos do Fernando Pessoa. Na inauguração de uma estátua, o senhor foi lá e... Não foi a inauguração de uma estátua, foi a inauguração da Bienal de Escultura ao Ar Livre, que a Amadora todos os anos faz no Jardim. E eu, no dia da inauguração, fiz uma performance que ocupava o jardim todo. É um jardim muito bonito, com um lago e pronto. Muito bem. Um apontamento daquilo com que o senhor pretendeu agitar a população, as pessoas que por ali passam, à volta da figura do Fernando Pessoa. Animar a inauguração, porque normalmente as inaugurações são monótonas e assim trouxe momentos de reflexão. Aprecio esse. Mais parado e fechado consigo próprio é o Romeu. O Romeu Costa tem as suas esculturas, expõe-as de vez em quando e interioriza-se nelas. Sim, de certa maneira são o meu espelho, não é? São o seu espelho. Revê-se nelas. E em que matéria é que se revê melhor? No barro. O senhor que é carne... Sou essencialmente um modelador, não é? De facto, o barro está muito relacionado com a carne, não é? Segundo a mitologia, o homem foi feito através do barro, não é? Portanto, o toque divino manifestou-se no barro. Portanto, sou essencialmente um modelador. Embora também trabalhe a pedra, não é? Que é uma experiência completamente diferente. Não é? Estes materiais usados, a pedra, o barro, a pedra, o cobre também? Por vezes, tenho experimentado todos os materiais, também a madeira, o ferro, etc. Com tudo o que aparece. Às vezes, objetos que se encontram no lixo e componho, faço coisas, não é? Dou-lhes novo significado. Romeu Costa, acha que todos nós temos um pouco de escultores? Eu penso que todos nós temos a centelha artística e isso é o meu trabalho como professor. Portanto, eu tento, fazer despertar... Exato, fazer sentir nos outros a sua capacidade criativa. E tem conseguido isso? Não a 100%, porque entretanto perdemos o rastro dos nossos alunos, mas penso que alguma coisa lá ficou. Eu penso que todas as pessoas podem descobrir em si a sua centelha criativa, quer na dança, quer na pintura, quer na música. Qualquer manifestação da arte. Ou até só como receptor de toda essa maravilha que nos é dada através da obra do artista ou da natureza, sobretudo. E aí põe-se a questão comprar, mas é tão difícil comprar. Sim. É porque é caro?
Sim, sobretudo a escultura é cara, se trabalha com materiais nobres. Não está dentro dos hábitos do português médio comprar escultura? Não, mas ele tem que perceber que também pode adquirir esses bens espirituais, porque também ela se vende a crédito. Portanto, é uma atividade que as galerias também já fazem. Portanto, depois do automóvel, da casa paga em 25 anos, vem uma escultura? Exato, já não é desculpa o preço astronómico da arte. E há sempre a negociação com o artista, enfim. Olha, quem se tem dado muito bem com as suas vendas é o António Sem, que já fez, sei lá, mais de 100 exposições. Sim, estou a projetar para... O 100 não tem nada a ver com a centena de exposições, não? Não, mas tenciono para o ano fazer a minha 100ª exposição. Então estamos lá. Estamos lá. O nome diz tudo. António, tens vendido bem? Tens tido boa receptividade? Apesar das tuas várias fases também. Pronto, eu queria depois acrescentar duas coisas que o Alexandre Melo disse. De qualquer maneira, apesar da recessão neste momento económica, que é mundial, na Europa as galerias estão a fechar, apesar disso tudo, eu não posso queixar, e em termos de vendas, geralmente tenho os meus compradores e tenho as pessoas que realmente querem investir na minha arte. Depois, há uma coisa que eu acho que é fundamental e que este programa não dá para discutir, que é o problema da trilogia do pintor, do crítico e da galeria, não é? Ou estão unidos ou não estão. Se não estão unidos, é um problema para qualquer um deles. Não, eu penso que em relação à crítica, e está aqui o Alexandre Melo, eu penso que a crítica portuguesa, de uma maneira geral, é boa. Só que eu penso que ela ainda está muito enfeudada a determinados valores que já não precisam de crítica, que são os nossos grandes valores, os nossos grandes nomes da pintura. E esquecem-se dos outros. E esquecem-se dos outros, penso eu. Isto é uma crítica... Isso o Alexandre Melo é que tem culpa. Mas, é uma crítica assim, diga lá. Não só sobre isso, mas também falar um bocado das galerias, a arte, por vezes, torna-se como mercadoria, as galerias levam porcentagens elevadas, as pessoas começam a investir no próprio ateliê do pintor, depois os apoios também em relação aos autodidatas ou em relação aos pintores, também não se processa, enfim... Olha, eu proponho o seguinte, o Alexandre Melo vai pensar um pouco nisso, e nós já voltaremos aqui para saber das suas conclusões a propósito, enfim, desta discussão que nasceu agora. E que não vai ser muito discutida, mas algumas conclusões sairão. Entretanto, eu quero perguntar a um amigo que lê bastante, eu sei que lê, que gosta de pintura, gosta de escultura e gosta muito de cavalos. É o Zé Cid. Vou-lhe perguntar o que é que ele tem lido nos últimos tempos. Será que, fora das canções, ele tem tempo para ler? José, o que é que lês? Olha, Luís, o meu livro de cabeceira, neste momento, já o li 2 vezes seguidas e vou ler uma 3ª vez, porque é preciso, vou ter tempo para absorver. É um livro que eu aconselho a todas as pessoas de lerem. É um livro escrito por um jornalista, João Aguiar, e chama-se A Voz dos Deuses. É um livro que nos leva às nossas origens mais remotas e é importantíssimo que todos nós o possamos ler. Pintura. Vi recentemente uma exposição de pintura de uma amiga minha e gostei muito, que se chama Isabel Henry. Admiro imenso Graça Moraes e recentemente adquiri uma aguarela de António Rocha, um aguarelista da Figueira da Foz. Aí está. E de resto eu gostaria de cantar uma música que é um pouco a homenagem a todos esses pintores, poetas, artistas, em geral esquecidos, ignorados, marginalizados. O poeta, o pintor e o músico. E se um poeta, escritor e solidário, um livre pensador, vanguarda visionário, falava em proteger florestas, oceanos, os rios e o ar que já não respiramos. Escrevia com alma, com coerência e energia. O tempo ia passando, ninguém o compreendia, e livre de discursos, promessas, teorias, podiam-lhe chamar para melhor o definir. Livre pensador, convicto ecologista, um grande idealista. Ele era um poeta, um pintor, um pianista, companheiro e anarquista. Ele era um poeta, um pintor,
que pintava aguarelas, criava obras-primas e morria com elas. Conheci um pianista, um músico anarquista, escrevia canções que eram sua conquista e tocava com alma, com sentimento e alegria. O tempo ia passando, ninguém o compreendia, e livre de discursos, promessas, teorias, podia-se dizer, para melhor o definir. Dava sons à vida, coloria a vida, alegrava a vida. Oh, oh, oh. Ele era um poeta, um pintor, um pianista, não que há muito perdi de vista. Ele era um poeta, um pintor, um pianista. Seu nome não vai na lista. Ele era um poeta, um pintor, um pianista. Eu disse que a última palavra era para o crítico. Rapidamente, Alexandre Melo, conclusão de todo este happening, esta performance. Conclusão rápida: no jogo dos vários agentes que entram nas artes, o papel fundamental é e será sempre do artista. E se o artista acreditar no seu trabalho e der força ao seu trabalho, tudo o resto virá depois. Os críticos, os compradores, os vendedores, tudo isso vem depois. Muito obrigado, Alexandre Melo. Telespectadores, estamos mesmo no final. Muito obrigado a todos os que aqui estiveram. Editores, pintores, escultores, cantores e crítico. Muito obrigado a todos. Amanhã não voltaremos porque haverá futebol, transmissão de futebol, mas depois da manhã, muita atenção. Operações cirúrgicas plásticas, o gostar ou não de si próprio. É a questão que levantaremos aqui através da intervenção de alguns especialistas. Até lá, até depois da manhã com temas e temas. Boa tarde.